O voto impresso foi uma das propostas do deputado Jair Bolsonaro, que foi aprovado em 2015. Foi aprovado pelo Congresso, quer dizer que virou lei. Para quem não sabe como funcionaria, o eleitor votaria na urna eletrônica e sairia um comprovante do seu voto em papel. E esse comprovante cairia automaticamente numa urna lacrada. O eleitor não teria contato nenhum com o papel. Esse comprovante em papel serviria para fazer uma auditoria, caso houvesse suspeita do resultado da urna eletrônica. Não é possível auditar de forma plena um voto eletrônico. Eu vou dar um exemplo só para você entender melhor. Um paciente é desenganado pelo médico. Ele faz alguns exames e o médico diz para ele que ele tem 2 meses de vida. Aí a família do paciente diz para ele o seguinte: você precisa de uma segunda opinião. Aí esse paciente, ao invés de buscar um outro médico, ele vai buscar a segunda opinião do mesmo médico. Buscou a segunda opinião da mesma fonte que passou a informação na primeira. Então, só para você entender, é basicamente a mesma coisa. Você tem um sistema eletrônico do qual te dá um resultado. Aí, se você tem suspeitas desse resultado eletrônico, você vai fazer uma auditoria no mesmo sistema que passou a primeira informação. Não acreditei muito naquela matéria do jornal hoje não, hein? Eu acho que eu vou tirar a prova no Jornal Nacional. Tá de brincadeira, né? O Supremo Tribunal Federal derrubou aquilo que já era lei, sem ter nenhuma explicação plausível para isso. Tiveram algumas audiências públicas debatendo o voto impresso no TSE. O procurador Felipe Marcelo e alguns outros advogados e técnicos simplesmente destruíram a argumentação da Procuradoria-Geral da República, que o voto impresso tiraria o sigilo do voto, entre outras coisas. Eles destruíram esse argumento e mesmo assim não adiantou de nada. O Diego Aranha, que é professor de computação da Unicamp, também participou de vários debates. Em 2012, o Diego Aranha e sua equipe fizeram testes nas urnas eletrônicas e conseguiram derrubar o sigilo do voto. Provaram que é possível sim identificar o eleitor. É possível alterar a foto do candidato, entre outras coisas. Pessoal, eu estou aqui com o professor Diego Aranha, que é um professor especialista em segurança de urnas. Fala um pouquinho. Segurança eletrônica. Minha área de formação é criptografia e segurança computacional, que tem interseção com o sistema de votação, naturalmente. Você pode falar um pouquinho sobre o que você vê de mais problemático nessas urnas eletrônicas sem o voto impresso? Qualquer sistema de votação que é puramente eletrônico depende unicamente dos mecanismos de segurança implementados no software de votação para cumprir seu papel. Então, a qualidade dos mecanismos implementados e também a resistência desses mecanismos à manipulação externa. O TSE sempre alegou que há inúmeras barreiras de segurança que impedem um fraudador interno ou externo de adulterar esse software para que ele se comporte de maneira desonesta durante a eleição, mas em várias ocasiões, em testes controlados pelo próprio TSE, a gente já demonstrou sucessivas vezes que essas barreiras de segurança não são suficientes, porque software vulnerável, essas barreiras têm vulneráveis também, podem ser contornados por atacante tanto interno, que aí tem controle sobre o software executado em todas as urnas do país, quanto um atacante externo que tem, por exemplo, acesso aos cartões de memória que instalam software nas urnas eletrônicas. Então, nos testes de 2017, a gente conseguiu montar um ataque, supondo esse fraudador que tem acesso a um cartão de memória que instala software, e adulterar o software de votação para ele se comportar de maneira diferente do originalmente programado, até o ponto, por exemplo, dele imprimir na tela uma mensagem fazendo propaganda para um certo candidato, mostrando que a gente tinha controle sobre o software de votação e ele podia executar trechos de código inseridos por nós, pela minha equipe, conforme nós especificássemos, e não a implementação original. Você é professor na Unicamp? Sim. Já foi professor na UNB também? Por 3 anos, sim. Certo. E você, então, você e a sua equipe conseguiram quebrar a segurança do sistema, é Sim, isso? 2 vezes. Em 2012 a gente quebrou o sigilo do voto e encontrou várias das vulnerabilidades que a gente, em 2017, exercitou para violar também a integridade do software. Então, é fato científico, documentado, a gente já escreveu vários relatórios a respeito, que o sistema brasileiro de votação não satisfaz requisitos mínimos de segurança e transparência, apesar de estar em operação, em produção por mais de 20 anos. Então, para quem quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar o link do canal do Diego Aranha embaixo desse vídeo. Agora eu vou falar da origem dessa urna. A empresa que fornece as urnas brasileiras é a Diebold, que já foi obrigada pelo Ministério Público dos Estados Unidos a pagar uma multa de quase 50 milhões de dólares
por envolvimento em corrupção. E se está envolvido em corrupção, já preenche os quesitos básicos para trabalhar com o governo brasileiro. Aí algumas pessoas vão perguntar, ué, e a Smartmatic? Vamos dar uma olhada no papel da Smartmatic. Logo que a gente entra no site da Smartmatic, já está escrito, conheça os fatos, Smartmatic no Brasil. As urnas brasileiras, as urnas eletrônicas usadas no Brasil não são fornecidas pela Smartmatic. A Smartmatic nunca vendeu nenhuma urna para o Brasil. A empresa que as fornece é a Diebold. Para nós, seria uma honra poder fornecê-las no futuro, como já fazemos em Los Angeles, na Itália e na Bélgica. Quem somos? Smartmatic foi fundada nos Estados Unidos no ano de 2000. Aí a gente acaba aqui com essas meias verdades. Estados Unidos? Vamos lá, Smartmatic. Smartmatic é uma empresa multinacional de propriedade venezuelana, especializada em soluções tecnológicas voltadas para governos. O CEO é Antônio Mojica, venezuelano, um dos fundadores da empresa. E o presidente da empresa é Mark Malloch Brown, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. E a sede deles fica em Londres. Então, se a Smartmatic não fornece as urnas, qual é o papel da Smartmatic no Brasil? Tá aqui uma nota da Smartmatic. Smartmatic nas eleições brasileiras. As urnas eletrônicas usadas pelo Tribunal Superior Eleitoral não foram fabricadas nem fornecidas pelo Smartmatic, mas por outras duas empresas, a Unisim e a Diebold. No Brasil, a Smartmatic tem fornecido outras tecnologias a serviço para o TSE. Nas últimas 3 eleições nacionais, 2012, 14 e 16, nós possibilitamos a comunicação de dados e de voz entre áreas remotas do país e o tribunal, usando tecnologia satelital. Dessa forma, contribuímos com o TSE para a divulgação eficiente e precisa dos resultados eleitorais. Em 2012, nós também contribuímos com as autoridades brasileiras ao fornecer outros serviços, como o treinamento de operadores de sistema eleitoral eletrônico e os testes e manutenção das urnas eletrônicas. A Smartmatic nos últimos anos teve um papel importantíssimo sim nas eleições. Agora a gente vai se aprofundar só um pouquinho mais em quem é a Smartmatic. Eu já falei aqui no canal sobre George Soros. O nome desse vídeo é George Soros e a Nova Ordem Mundial. Se você ainda não viu, vai dar uma olhada lá. É o George Soros que financia os movimentos de esquerda pelo mundo. Descriminalização das drogas, ele está envolvido. Descriminalização do aborto, ele está envolvido. Desarmamento da população, ele está envolvido. Financiamento de ONGs de grupos negros racistas que combatem o racismo, ele está envolvido. O Enéas já falava sobre ele há muitos anos atrás. O presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros 2 candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? Então, para saber mais sobre George Soros e a Open Society que pertence a ele, dá uma olhada nesse meu outro vídeo. E como George Soros está envolvido em tudo que não presta, com as urnas venezuelanas e com a ditadura na Venezuela não seria diferente. Lembra que eu falei do presidente da Smartmatic, Mark Malloch Brown? Vamos ver quem é esse cara. Mark desempenhou-se como vice-secretário-geral e chefe do gabinete do secretário-geral da ONU durante a gestão de Kofi Annan. Dentre outras de suas posições estão vice-presidente dos fundos de investimento de George Soros. Ele não é nada mais, nada menos que um braço direito do George Soros. Afinal, ele cuida do investimento de Soros. Então, sempre que há desgraça, tem envolvimento de George Soros. Depois que a bomba explodiu na Venezuela, que foi exposto ao mundo essa ditadura genocida, a Smartmatic alegou que não houve fraude nas urnas. Smartmatic na Venezuela.
De 2004 a julho de 2017, a Smartmatic forneceu tecnologia a serviços para todas as eleições nacionais realizadas na Venezuela. Durante as 15 eleições realizadas nesse período com tecnologia Smartmatic, foram eleitos candidatos de todos os espectros políticos. Por que a Smartmatic não atua mais na Venezuela? No dia 2 de agosto de 2017, nosso CEO, Antônio Mujica, realizou uma coletiva de imprensa em nossa sede em Londres para informar a opinião pública de que a taxa de presença anunciada pela Comissão Eleitoral da Venezuela na eleição de 30 de julho daquele ano não correspondia ao que nosso sistema registrava. Como fornecedores de suporte para o pleito, sabíamos que as autoridades haviam inflacionado a taxa de participação em pelo menos 1 milhão de eleitores. A empresa não podia endossar a informação manipulada e decidiu suspender qualquer atividade naquele país. Trabalharam de 2004 a 2017. E na única eleição que forjaram o resultado foi em 2017. Já tinha explodido a bomba, a Smartmatic pulou fora. A Smartmatic vem trabalhando nas eleições junto com o governo brasileiro. E quem fornece as urnas é a Diebold, que já esteve envolvida em corrupção. Suponhamos que essas urnas sejam invioláveis, que já foi provado que não é pelo Diego Aranha. Suponhamos que seja de fato o governo venezuelano que manipulou o resultado. O que é que impede de acontecer o mesmo no Brasil? Quem aí acredita no Tribunal Superior Eleitoral para dar resultado de eleição? Assim como os venezuelanos, você depende de acreditar no governo. Recentemente, o Dias Toffoli disse que as urnas são confiáveis e que o Bolsonaro foi eleito por elas. Como se para forjar uma eleição presidencial fosse obrigatório forjar para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal. Como se fosse obrigatório forjar todos os outros cargos. E como se esses outros cargos tivessem o mesmo poder e relevância que um presidente. Mas essas são as palavras vindas do ex-advogado do PT, que foi nomeado a ministro pelo Lula. O mesmo cara que concedeu prisão domiciliar para o Paulo Maluf, o mesmo que colocou o bandido do José Dirceu em liberdade, entre muitos outros bandidos soltos. Então a palavra vinda dele, sim, dá muita credibilidade para as urnas. Eu não vejo nenhum candidato de esquerda, que são quase todos, exigirem o voto impresso. Falam tanto de democracia e algo que foi votado pelo Congresso, que se tornou lei e foi derrubado. Um verdadeiro ataque contra a democracia do país. Não vejo manifestação deles contra isso, muito pelo contrário. Eles dizem que as urnas são confiáveis. O TSE e o STF, que tanto se preocupam com democracia, acabaram de cancelar 3 milhões de títulos de eleitor. Mais de 3 milhões de pessoas com o título cancelado. No primeiro ano que tentam implantar a biometria, já cancelam 3 milhões de títulos daqueles que não conseguiram se cadastrar. Eu queria saber qual é o interesse do Supremo em cancelar tanto título assim. Domingo é o dia da eleição. E o único inimigo do Bolsonaro nessas eleições é a urna eletrônica. Pode ter certeza disso. Eu fico impressionado quando eu vejo alguns influenciadores de direita fazendo vídeo discutindo sobre as projeções dos candidatos baseado em Ibope e Datafolha. A pesquisa do Datafolha é essa daí, ó. Sou Fábio Figueiredo, mostra a cara. Não, senhor. Mostra a cara, mostra a cara. Foi anulado agora a pesquisa Datafolha porque foi negada a informação de eu ler as perguntas. Eu não pude ler as perguntas no momento que era com critério da Folha. Aí o Datafolha aqui não deixou eu ler as perguntas. Aí como é que eu posso dar credibilidade a uma pesquisa onde eu não posso ler? Eu não posso ler as perguntas. Como é que pode isso? Eu estou todo o tempo aqui respondendo, mas eu não posso ler. Tá vendo, meu amigo? Com licença. Rapaz aqui da Datafolha fazendo aqui um questionário sobre eleição presidencial. Eu não posso ler as perguntas do tablet dele. Eu vou respondendo aqui e ele vai clicando. Eu não sei o que ele está clicando. Como é que eu posso dar credibilidade a um cidadão desse que faz uma pesquisa dessa? É complicado, né? Meu amigo, aí sabe o que ele fez? Ele anulou. Aí ele anulou. A pesquisa do Ibope é isso aí, ó. 300 mil em 21 de 7 de 2014 para o Ibope.
Nota fiscal 14.247. Ibope ou Ibope? Ibope Nacional, Tá. Fazia pesquisa para eles pagavam com essas propinas. Tá. O Ibope recebia propina. Tá. Nunca fez um serviço para mim. Para nós, para o Grupo Escopo. Poucos dias atrás, o Haddad nem existia, porque nem percentual para participar de debate em TV ele tinha. E do nada o percentual dele sobe de forma incrível, praticamente um herói. Parece que ele entrou num prédio em chamas e salvou uma criança. Mas a gente já tá num cenário em que o Lula é odiado por quase todo o país. Então, na realidade, nem o Lula teria essa projeção que tem o Haddad. O Haddad chegou a estar praticamente empatado com o Bolsonaro. E a galera engole isso. Essas pesquisas são a pavimentação para uma possível fraude nas urnas. Os resultados reais são esses que estão na rua aí, ó. Vocês acreditam nessas pesquisas? Vocês já foram entrevistados pelo Datafolha? Vocês já foram entrevistados pelo Ibope? Como é que pode, da noite pro dia, o Haddad subir 20 pontos nas pesquisas? Tá querendo tatuar trouxa na minha cara, né? Não é possível que tem gente que não consegue enxergar tudo o que está acontecendo no país. O povo brasileiro aceita tudo de cabeça baixa. É um espírito de covardia que revolta. Derrubar o voto impresso já seria motivo suficiente para a população parar o país. Frequentemente eu vejo uma galera comentando no vídeo. Mas infelizmente vão fraudar as urnas. Então é isso? Pronto? Vão pra rua e parem tudo. Nós somos a maioria e isso é muito claro. Onde é que estão esses eleitores do Haddad quando ele sai pras ruas? Para ele estar empatado com o Bolsonaro, no mínimo ele tinha que lotar aeroportos. No mínimo ele teria que encher as ruas por onde ele passa. E as pessoas deveriam carregá-lo nos braços. Se vocês não pararem esse país por conta própria, se não pararem o país para tomar de volta, tirar das mãos dessa minoria de ratos que estão no poder, se vocês não pararem por isso, vocês vão parar quando a fome bater na porta de casa, como é na Venezuela. Mas quando isso acontecer, o exército e a polícia já vão estar nas ruas contra você, como acontece na Venezuela. Abaixa a cabeça e deixa o PT assumir novamente esse país. Você vai ver diante dos seus olhos o que vai acontecer com o Brasil e o que vai acontecer com a sua família. Quem tem dinheiro vai meter o pé do país. Mas diz aí, você que não tem grana, você vai fugir para onde? Compartilhe essa mensagem. Muito obrigado a você que financia esse canal. Sem você isso aqui seria muito mais difícil, porque aqui a gente não recebe dinheirinho do governo para te passar informação manipulada. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal e até a próxima.